Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. E hoje, com um culto mais que especial, o culto dos 503 anos da Reforma Luterana. E vamos dar início a este culto e vamos fazê-lo cantando. A sua glória encherá este lugar. Aleluia, vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Aleluia, vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus para este momento de culto, de louvor e adoração. Este culto, como dito pela Maraísa, é um culto mais que especial. 503 anos da Reforma Luterana. Hoje de manhã eu disse que é uma grande alegria, um orgulho fazer parte desta igreja, ser membro da Igreja Luterana e ser pastor desta igreja, que diante de tantas ideologias, diante de tantos ensinamentos desvirtuados que temos em nosso mundo, permanece fiel às Escrituras, permanece fiel à Palavra de Deus. E é sobre essa Palavra de Deus que também queremos nos guiar neste culto, meditar nela e realizar esta celebração. Nós chamamos bem-vindos aos que estão aqui na casa de Deus, aos nossos irmãos visitantes e também carinhosamente aos que nos acompanham em casa, no culto online, acompanhando via Facebook, via YouTube. Eu sou o pastor Rudinei Valdemar, pastor da Paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Da nossa paróquia fazem parte a Congregação Cristo aqui de Dourados, a Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. E nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e convidamos você que está em casa, juntamente com os que estão aqui na casa de Deus, para louvar e adorar ao nosso bondoso Deus. E as palavras do salmista, do Salmo 46, este que é um salmo muito querido dentro do movimento da Reforma, inclusive Lutero escreveu o famoso hino Castelo Forte, baseado neste salmo. E é essas palavras que nós queremos ouvir neste momento, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra.
Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. E o salmista finaliza dizendo: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta foi a certeza que acompanhou Lutero durante todo o período da Reforma. Momentos tensos de perseguição, de grandes dificuldades, mas acima de tudo de grande confiança no amor de Deus. E é nessa confiança também que nós celebramos este culto. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Aos que estão aqui no templo acompanham a projeção, e também aos que estão em casa podem acompanhar pastor, oficiante, congregação. Que Deus abençoe o culto de todos nós. Em nome do Pai, o Criador e mantenedor de tudo que existe. Em nome do Filho, o Salvador de cada um que a Ele é conectado pela fé. Em nome do Espírito Santo, que pela Escritura Sagrada oferece a todos e a cada um o dom da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos todos aqui para que cada um de nós celebre em alegria e fé este culto de gratidão. Amém. Amados irmãos e irmãs, a tese de número 1 das 95 teses que exatamente num dia como hoje, 31 de outubro, mas há 503 anos atrás, lá em 1517, Lutero fixou nas igrejas de Wittenberg. A tese de número 1 diz o seguinte: quando nosso Senhor Jesus Cristo disse arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a nossa vida deve ser um constante arrependimento. Por isso não podemos dizer que não temos pecado, é o que nos diz a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 a 8. Nem podemos pretender nós mesmos remediar o mal, confiar em nós mesmos, em cartas de indulgências ou em qualquer que seja, para obtermos perdão. Apenas podemos confiar na graça de Cristo Jesus. Por isso, em espírito e humildade, vamos nos dirigir a Deus cantando para confessar os nossos pecados. Quem está aqui no templo pode sentar-se e assim, nas palavras do hino Te Confesso, ó Deus, nós confessamos os nossos pecados ao nosso Deus. Os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras, ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço o teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração.
Amados irmãos e irmãs em Cristo, Lutero e toda a igreja, todos os cristãos durante a Idade Média e antes disso, viviam com a ideia de um Deus rigoroso, um Deus que castigava, um Deus pelo qual você teria que praticar determinadas ações, determinados atos para conseguir o seu favor. E foi isso que motivou Lutero, este medo que motivou Lutero a ir para o mosteiro, se tornar monge, e a partir de uma vida com Deus, a partir de uma vivência com Deus, servindo a Deus intensamente, é que Lutero entendeu que ele poderia conseguir conquistar o favor de Deus. Isso atormentava Lutero. Certa vez um amigo próximo dele faleceu e ele ficou muito angustiado, dizendo: para onde eu vou? Para onde vai a minha alma? Qual é o meu destino depois da minha morte? Porque a certeza da salvação não fazia parte da vida de Lutero, não fazia parte da pregação da igreja na época. E Lutero, quando foi estudar a carta de Romanos, Lutero descobriu a grande verdade do amor de Deus, o quanto Deus ama a cada um de nós. E essas palavras de Romanos capítulo 3, versículos 19 a 28, que eu convido você a acompanhar neste momento, foram palavras essenciais para despertar em Lutero a certeza de que nós somos salvos, somos perdoados pela graça de Deus. É um presente que Deus nos dá. Romanos capítulo 3, versículos 19 a 28 diz assim: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. E finaliza o texto dizendo assim, o versículo 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Amados irmãos, quando nós celebramos 503 anos da Reforma Luterana, nós celebramos este consolo que eu e você podemos ter, que diante do nosso verdadeiro arrependimento, Deus vem até nós e com a graça de Cristo nos perdoa todos os pecados, nos dá uma nova oportunidade de vivermos uma nova vida, não uma vida em pecado, mas agora uma vida em Cristo, uma nova criatura. Dentre os grandes tesouros da reforma, certamente a restauração da palavra como a única verdade absoluta, acima da igreja, acima de qualquer autoridade eclesiástica, a palavra de Deus é que nos guia e orienta, e é dessa palavra que nós temos consolo. Por isso, amado irmão, neste culto especial de 503 anos da Reforma, eu tenho a alegria de dizer a você que está arrependido, que em Cristo Jesus, os teus pecados estão todos perdoados pela graça de Cristo, nosso Salvador. Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
que Deus possa nos conduzir e que nós possamos testemunhar com muita alegria estas conquistas da reforma, a palavra de Deus que está em nossas mãos e tudo aquilo que Deus nos concede. Nós vamos cantar o hino que segue, e é um belíssimo hino, uma belíssima letra, né? Um hino que foi escrito há 3 anos atrás, em comemoração aos 500 anos, né, da reforma, mas nós temos utilizado exatamente pela riqueza que traz esta melodia, estas palavras, e nós queremos com essas palavras também confessar a nossa fé, reafirmar aquilo que cremos, reafirmar aquilo que enquanto igreja luterana nós os firmamos e cremos no nosso Salvador. Cantamos então, Meu Senhor, Tu me deste. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir Tua voz, é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por Tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, Tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és Tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem renda o louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvar e adorar, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Que Deus nos preserve nesta fé, que Deus nos abençoe ricamente para que possamos sempre adorar em espírito e em verdade e louvar a Deus com aquilo que somos e temos. Não temos nada a oferecer ao nosso Deus, a não ser um coração arrependido, confiante na graça e na misericórdia do nosso Deus. E o texto do Evangelho é o texto também, outro texto muito especial dentro do movimento da reforma, inclusive é o texto que será utilizado na mensagem, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Os escravos e os livres. E o texto bíblico diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém.
como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Evangelho, e louvamos a Deus pela liberdade que Cristo nos dá, nos ter libertado das amarras do pecado. E nós vamos cantar esse que poderia ser chamado de o hino da reforma, né? Um belíssimo hino composto por Lutero, escrito por Lutero, né? Então extremamente significativo para nós luteranos neste período de reforma, especialmente nessa celebração. Castelo Forte é o nosso Deus. E eu vou convidá-los a cantar em pé. A última vez que a gente cantou esse hino, alguém disse assim: pastor, esse hino é tão emocionante que é difícil cantá-lo sentado. Então vamos cantar em pé, com muita alegria, muito entusiasmo. Castelo Forte é o nosso Deus, que nos prepara para a mensagem do nosso culto. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força de sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, me deu lá, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Hoje nós temos um pregador ilustre no nosso culto. Não é o pastor Rudinei, mas é o nosso presidente da igreja. O pastor Geraldo Schiller disponibilizou para toda a igreja, né, esta mensagem para ser utilizada nos cultos. Talvez alguns de vocês tenham visto ela durante o dia. Algum colega pastor, eu brinquei, alguém se descuidou na interpretação do texto e publicou na rede social. A ideia era de culto,
E com isso, o vídeo hoje à tarde já estava em 3.000 visualizações, o que é maravilhoso, né? Pessoas ouvindo a palavra de Deus. E nós queremos utilizar esse vídeo, né, que o pastor Geraldo enviou para toda a igreja, com uma mensagem especial para este culto da reforma. Então nós compartilhamos com vocês as palavras do nosso pastor presidente na mensagem do culto de hoje. Então acompanhamos pastor Geraldo Chile. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós quando vamos meditar sobre a reforma luterana. E nós vamos fundamentar esta nossa reflexão, primeiramente sobre o versículo 10 do Salmo 46, onde Deus nos diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. E das palavras da epístola para este culto, Romanos capítulo 3, vamos destacar alguns trechos. O versículo 22, onde lemos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Os versículos 24 a 26, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E no versículo 28 lemos: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ele disse também que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. No Salvador Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos tendo o privilégio de celebrar mais uma vez a reforma luterana. Estamos celebrando agora os 503 anos da reforma luterana. E essa está sendo uma celebração diferente. Estamos celebrando os 503 anos da reforma luterana em um tempo de pandemia. Por isso, nem todos estão conseguindo ir ao templo, nem todos estão conseguindo encontrar seus irmãos e irmãs na fé para este momento de gratidão, de celebração, de adoração do nome de Deus. Mas você sabia, querido irmão, querida irmã, que a reforma luterana, liderada por Martinho Lutero, aconteceu num tempo de pandemia? E talvez numa das maiores pandemias que a humanidade viveu. Foi uma pandemia que durou séculos e que levou a óbito milhões de pessoas, especialmente na Europa. Uma pandemia que fez com que as pessoas, toda hora, recebessem notícias de morte. Eram vilarejos inteiros que pereciam por causa da peste. Eram pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas da família que adoeciam e morriam. Por isso, a realidade da morte estava estampada diante dos olhos de cada um dos habitantes daquela época. E foi nesse contexto que nasceu, se criou, viveu Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que tinha muito, mas muito medo da morte. E como ele tinha sido criado num sistema rigoroso, com uma disciplina bastante forte, especialmente ele recebeu isso da parte da sua mãe, que era uma cristã fervorosa, mas que acreditava na doutrina das obras. Martinho Lutero, então, se esforçava muito, mas muito mesmo, para tentar agradar a Deus. Porque a pergunta que sempre de novo lhe vinha à mente era esta: e se eu morrer, Deus vai me aceitar? Se eu morrer, Deus vai me receber nos céus?
Por isso ele se esforçava para fazer o bem, para tentar agradar a Deus, para se tornar digno, para se tornar merecedor da aceitação de Deus, para se tornar merecedor do reino dos céus. Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E certa vez, quando ele quase veio a óbito por causa de um raio, durante uma tempestade que caiu muito próximo a ele, ele fez um voto a Santa Ana e por causa desse voto, ele ingressou na ordem dos agostinianos, ou no mosteiro, né, da ordem dos agostinianos, para ali ficar recluso, para ali ficar isolado e tentar de alguma forma evitar o pecado e agradar a Deus. Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E tanto mais ele tinha certeza de que ele estava em débito com Deus. E tanto mais a angústia e o terror se apoderavam de seu coração. Mas com 29 anos de idade, Martinho Lutero já era doutor em teologia. E ele foi convidado, então, para lecionar na universidade, para lecionar sobre a Bíblia, especialmente sobre os Salmos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos. E à medida em que ele foi estudando a palavra de Deus, à medida em que ele foi lendo, ele foi compreendendo, iluminado pelo Espírito Santo, enquanto ele preparava as suas aulas, ele foi compreendendo que não é por meio do seu sacrifício, não é por meio das suas obras que ele se aproxima de Deus, que ele agrada a Deus e que ele se torna merecedor da salvação. Martinho Lutero foi descobrindo exatamente o que diz esse texto. Ele foi descobrindo que alguém fez o que ele não pode fazer. Alguém cumpriu a lei que ele não consegue cumprir. Alguém pagou na cruz o que ele deveria pagar na condenação eterna. Martinho Lutero descobriu que há uma justiça conquistada por alguém que é dada ao pecador que crê. Ele descobriu exatamente o que diz o nosso texto, que é pela fé que Deus aceita as pessoas, pela fé em Jesus Cristo. Que foi Jesus Cristo quem morreu na cruz, depois de já ter cumprido a lei perfeitamente em lugar de todo pecador. Jesus Cristo morreu na cruz, substituindo todos os pecadores. Substituindo Martinho Lutero e cada pecador, cada ser humano que viveu, que vive e que viverá na face da terra. E que essa justiça de Jesus, conquistada na cruz, é dada graciosamente ao pecador por meio da fé. E Lutero descobriu isso especialmente baseado em Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Vocês imaginam, queridos irmãos, qual foi a transformação que aconteceu no coração, na mente, na alma de Martinho Lutero? Ele que vinha lutando com tanta bravura, com tanto empenho, com tanta dedicação para alcançar algo que ele jamais alcançaria. E de repente o Espírito Santo lhe mostra pela Escritura que tudo o que ele estava buscando já estava pronto. Já havia sido conquistado. E tudo isso lhe é dado pela fé. Conforme diz a Escritura, quem crer e for batizado será salvo. O medo deu lugar à coragem. A angústia deu lugar à alegria. E Lutero não conseguiu mais ficar dentro do mosteiro. Ele se sentiu motivado a sair do mosteiro, a ir para a rua, a ir para o mundo, a ir ao encontro das pessoas e proclamar esta boa notícia, anunciar esta boa notícia para as outras pessoas. Por isso ele escreveu as 95 teses e no dia 31 de outubro de 1517 fixou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha.
Mas ele não fez apenas isso. Ele imediatamente começou a pensar na tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Ele escreveu os catecismos, ele escreveu muitas obras, fez pregações, palestras, aulas, e até durante o almoço ele reunia pessoas para falar desta verdade, de que em Jesus há perdão, em Jesus há salvação, em Jesus a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que Deus caminha conosco aqui neste mundo, nos cuida, nos ampara, nos dirige, nos protege. E que, quando terminar a nossa vida aqui, Ele nos recebe em seu reino glorioso no céu. E à medida em que esta mensagem foi chegando às outras pessoas, também aconteceu no coração dessas pessoas a mesma transformação que aconteceu no coração de Martinho Lutero. E assim esse processo que Deus iniciou no coração de Martinho Lutero foi crescendo e foi alcançando outras pessoas, porque Deus foi agindo em muitos corações. Corações de pessoas simples, de príncipes, de autoridades, e essas pessoas se uniram a Martinho Lutero, e assim aconteceu o movimento da Reforma, que foi assim fechado, né, que foi coroado em 1580 com o lançamento do Livro de Concórdia, que nós temos o privilégio de ter em nossas mãos até hoje. Mas esse processo não terminou ali em 1580. Ele foi indo adiante de coração em coração. E a Europa e outros continentes receberam essa notícia. E o mundo não era mais o mesmo. O mundo passou a ser diferente. Houve progresso em todos os campos, na educação, na tecnologia, na ciência, na produção de alimentos, enfim. A modernidade começou a se mostrar. Porque as pessoas deixaram de ser medrosas, as pessoas deixaram de ser acanhadas, as pessoas deixaram de estarem apavoradas e agora livres desta opressão, estavam motivadas a viver a sua fé, a viver a sua relação com Deus, a viver a sua relação com o próximo. E isso fez com que a humanidade superasse todos aqueles efeitos da pandemia, toda aquela era de trevas que ela estava vivendo, toda aquela dificuldade na qual ela estava mergulhada há séculos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo de novo uma pandemia. Evidentemente, muito menor do que aquela que ocorreu nos tempos de Lutero. Mas nós vemos de novo uma humanidade amedrontada, nós vemos de novo pessoas assustadas, nós vemos pessoas não querendo sequer ir aos templos porque estão com medo, nós vemos pessoas se isolando, nós vemos pessoas com síndrome de pânico, nós vemos pessoas com ansiedade, nós vemos pessoas com muitas preocupações, enfim, com muitas dificuldades. E esta mensagem que Deus trouxe de volta através da Reforma Luterana é a mensagem que a humanidade precisa ouvir nesse tempo de pandemia e em todas as épocas. Esta é uma mensagem que faz com que as pessoas sejam libertadas de tudo aquilo que oprime elas, de tudo aquilo que amarra as pessoas, de tudo aquilo que faz com que as pessoas não reajam e não sigam a sua caminhada. Esta é uma mensagem que mostra que tudo que o ser humano não conseguiu e não conseguirá fazer, Deus em Cristo Jesus fez. E esta obra de Deus em Cristo Jesus é plena, é perfeita, é completa, é total. E quem crer nesta obra pode ter a certeza absoluta do perdão e da vida eterna. Quem olha para a cruz de Jesus, quem olha para o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz e confia que aquela obra foi em seu lugar, pode ter a certeza absoluta do perdão e da salvação. Por isso, queridos irmãos, que nós celebremos esse tempo de reforma nesse espírito. Não num espírito derrotista, não num espírito pessimista, não num espírito de que nós estamos sós, abandonados à nossa própria sorte e como se as coisas dependessem de nós.
vamos celebrar esta reforma, esse tempo de reforma, no espírito da reforma, no espírito da palavra de Deus. Reconhecendo o que diz Deus no Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar. Parem de agarrar-se apenas nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade. E fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações. Eu sou o Rei do mundo todo. Martinho Lutero lutava com as suas próprias armas. E quando ele conheceu a graça de Deus, ele desistiu. Ele parou de lutar com as suas próprias armas. E se agarrou nas armas de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E aí a vida dele ficou totalmente diferente. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Parem de se agarrar em vocês mesmos. Parem de confiar nos seus próprios recursos. Parem de pensar que os recursos humanos, que são muitos hoje, vão resolver todos os problemas de vocês. Podem sim resolver os nossos problemas temporais. Mas os nossos principais, os nossos grandes problemas, os recursos humanos não resolvem. Mas Deus resolveu em Cristo Jesus. E isso Deus nos mostra também de forma bem clara aqui na epístola. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salvou. Escuta bem, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Querido irmão, quero convidar você a confiar nessa palavra. Pare de lutar com as suas próprias armas e apegue-se naquilo que Deus em Cristo Jesus nos oferece. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. E ele diz também no Evangelho de hoje: conheceis a verdade, ele é a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade e ele nos liberta. Ele de fato nos liberta. Creiamos nesta palavra e vivamos a reforma luterana neste finalzinho de outubro, no mês de novembro, que inclusive nós vamos comemorar o dia dos finados. Neste resto de ano, no Advento, no Natal, durante toda a nossa vida, vivamos essa nova realidade que a reforma luterana trouxe para nós. Eu e você, nós somos herdeiros da reforma luterana. E não somos herdeiros apenas para mostrar o livro de concórdia para as pessoas, ou para participar de um culto dentro de uma liturgia luterana e cantar hinos luteranos. Nós somos luteranos especialmente para no nosso dia a dia, com a nossa postura, com a nossa fé, com a nossa confiança, demonstrar ao mundo, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, que em Cristo Jesus Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, Deus nos salva, Deus nos apacenta, Deus nos guia. E Ele só permite que aconteça conosco aquilo que é para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a honra e glória dEle. Por isso, queridos irmãos, feliz tempo de reforma para você, feliz tempo de reforma para mim. Que esse seja um tempo em que Deus reforme o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, a nossa postura diante de todas as coisas, inclusive diante desta pandemia. Que nós continuemos a nossa vida com o cuidado, com a obediência às autoridades, mas com a confiança, com a esperança, com a alegria e com o entusiasmo de Martinho Lutero. Aquele entusiasmo que ele manifestou ao escrever o hino Castelo Forte, especialmente na última estrofe, quando ele diz: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Que você também possa viver os seus dias, especialmente nesse tempo de pandemia, todos os seus dias, nessa certeza, nessa perspectiva de uma caminhada com Deus aqui neste mundo e que vai culminar, que vai se tornar plena no céu. Que Deus conceda essa fé para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento,
guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Muito bem, amados. É muito bom poder ouvir as palavras do nosso presidente. Agradecemos aqui publicamente pela mensagem que ele nos enviou. E digo que, enquanto pastor, também é muito bom poder sentar e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes os pastores conseguem ouvir um sermão ou nas férias, quando participam em outros lugares, ou quando tem eventos distritais. E este ano eu fiquei sem férias e nós não tivemos eventos distritais. Todos os nossos eventos foram cancelados. Então também para mim é uma oportunidade especial de sentar e ouvir a palavra do nosso Deus e que Deus realmente continue guiando a vida de todos nós, guiando também a vida da nossa igreja na pessoa do nosso presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller. Nós continuamos o nosso culto cantando o hino Exultantes te adoramos, exatamente exultar a Deus. Nós adoramos a Deus por tantas bênçãos, né? Nós ouvimos aí quantas dificuldades, quantas tribulações para chegarmos onde estamos, para termos esta palavra de novo em nossas mãos, a Bíblia em nossas mãos. E por isso também queremos cantar ao nosso Deus. E aqueles que estão preparados com suas ofertas poderão trazê-las diante do altar, né, nos locais aqui para a oferta. E aos que estão em casa, queiram fazer oferta também via depósito bancário ou transferência bancária, podem tirar dúvidas com o pastor ou com a diretoria. Que Deus abençoe o ofertar de cada um. Amém. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilante celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Durante o mês de outubro, no nosso programa Conversando sobre Fé e Vida, nós trouxemos 4 programas falando sobre a doutrina luterana, a vida de Lutero e todas as circunstâncias, ou várias circunstâncias que envolveram o movimento da Reforma. Quem não acompanhou, pode acompanhar lá no Facebook da congregação, estão todos os vídeos lá disponíveis. E eu deixei muito claro em cada um dos vídeos que nós nunca será objetivo e nunca foi objetivo da Igreja Luterana colocar Lutero num pedestal, elevar Lutero na sua importância. O próprio Lutero foi contra, a denominação luteranos. Ele disse, não é o meu nome que eu quero levar, mas eu quero levar o nome de Cristo. Mas Lutero traz muitos ensinamentos. Quando a gente vai ler as obras de Lutero, nós vamos ter ensinamentos riquíssimos. E uma das frases de Lutero ela é muito interessante. Lutero diz o seguinte: hoje tenho muito a fazer, portanto hoje vou precisar orar
muito. Muitas vezes nós, seres humanos, né, na nossa tentação, nós dizemos, né, diante do nosso pecado, dizemos: hoje não deu tempo de eu orar, hoje não deu tempo de eu ler os 5 minutos com Jesus, hoje eu não tive tempo. E Lutero nos dá um ensinamento tão rico. Ele diz: quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais tempo eu preciso orar, porque mais sabedoria eu preciso buscar em Deus, mais recursos, no sentido de forças, preciso buscar em Deus. E é isso que nós queremos fazer neste momento: orar ao nosso Deus, nos colocar nas mãos de Deus. Momento da mensagem, eu sentei no banco para acompanhar a mensagem com vocês. De repente o meu filho Arthur veio sentar do meu lado, e uma hora ele disse: pai, me empresta a mão. Eu disse: mas para quê? Não, só coloca a mão em cima do banco. E eu coloquei a mão no banco, e ele deitou no banco e dormiu na minha mão. E aí me veio à mente o texto do salmista que eu falei na quarta-feira agora passada. Salmos 4, no capítulo 4, versículo 8, o salmista Davi diz: quando me deito, durmo em paz, porque tu, ó Senhor, me dá segurança. A mão de um pai para com o filho é a mão de Deus para com cada um de nós. Quando nós oramos, nós estamos pedindo para Deus: Deus, deixa eu estar contigo, deixa eu estar na tua presença. E é isso que queremos fazer agora: trazer diante de Deus os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos. Agradecimento a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 29, a nossa irmã Gislaine Tom Batista completou o aniversário, e hoje, dia 31, a Daiane Lute está de aniversário. Também queremos colocar em oração um momento muito especial, muito aguardado aí pela Mariana e pelo Evaldo, né? O nascimento da Laura. Vai acontecer na terça-feira, dia 13, então nós queremos orar aí, Deus conduza, né? O momento do nascimento da Laura, Deus esteja com a Mariana e também com o Evaldo para este momento tão sublime. Também queremos orar pela saúde dos nossos irmãos e amigos na fé. Lembramos o pastor Gilberto Aidan, o pastor Jackson Coelho, também o nosso irmão aqui da congregação, Clodoaldo Santos, né, também está melhorando, mas ainda tem enfrentado dificuldades da sua saúde. A nossa irmã Tatiane Eberhardt também, né, tem tido melhoras no seu tratamento, mas continuamos sempre em oração, pedindo que Deus, com sua poderosa mão, cuide dela. Queremos orar também pela nossa irmã lá de Ponta Porã, a Raquel Bus, né, filha dos nossos irmãos de Bela Vista, o seu Alindo e Dona Marília, né? Então, são bem próximos aqui da nossa congregação. A Raquel continua hospitalizada, né? Um estado de saúde bastante delicado. Então pedimos que Deus cuide, né, da Raquel, esteja com ela, com o esposo e com toda a família. Também quero colocar em oração meu colega, meu compadre, pastor José Carlos Vensky, né? Pastor José Carlos Vensky, casado com a Débora Riga, a filha do pastor Rubem, né? Foi pastor aqui em Dourados. E o pastor José Carlos mora em Florianópolis, ele é padrinho do Arthur, ele e a Débora. O pastor José Carlos está com Covid, então peço que vocês possam orar, né, para que Deus restabeleça e cuide deste nosso irmão. E também queremos colocar em oração uma família, a nossa irmã Daniele Schultz, ela é membro aqui da congregação, junto com o Marcos, né? Eles residem em Itaporã, né? E são membros aqui da congregação. E essa madrugada faleceu um primo da Daniele, um acidente de moto em Itaporã, o Guilherme. Então nós queremos orar pelos familiares do Guilherme, né? Nós sempre ressaltamos que não oramos pela pessoa falecida, mas por aqueles que choram a sua morte. Pelos pais, o Antônio e a Márcia, os irmãos do Guilherme, o Gabriel e o Giovanni, e os tios, né, que são os pais da Daniele, o seu Donizete e a Alice. Inclusive a Daniele, o Marcos e a família, o seu Donizete, eles estão em viagem, né? E eles souberam hoje de manhã do acontecido e não puderam retornar a tempo do sepultamento. Então, um momento bastante triste para toda a família, e nós oramos aí por todos os familiares do Guilherme, né? Que faleceu hoje de manhã um acidente de moto. Então, que Deus console na certeza de Cristo Jesus, na certeza da ressurreição do nosso Cristo, que console essa família enlutada. Nós nos colocamos em pé. Oramos ao nosso Deus, que possamos repousar nas mãos do nosso Deus e, assim, colocamos diante dele todos estes motivos. Misericordioso Deus, bondoso Pai, quão grato é podermos estar em Tua casa, quão maravilhoso é podermos nos reunir e celebrar este culto dos 503 anos da Reforma Luterana. Obrigado, Senhor, porque
depois de tantos anos, tantos séculos, estamos firmes nesta mesma fé, nas mesmas Escrituras, nesta mesma doutrina que foi restaurada pelo teu servo Martinho Lutero. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste através deste teu servo fiel, por teres despertado para que a igreja voltasse a ter a Escritura Sagrada como autoridade máxima, onde a tua palavra guia e orienta o nosso viver, onde sabemos que pela fé em Cristo Jesus temos o perdão, e que tudo isso é pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos diante deste momento tão festivo, tão sublime, e celebrarmos para a honra e glória do teu nome. Que tu, ó Deus, acompanhe a cada um de nós que está aqui na tua casa, também aqueles que estão em suas casas, adorando a ti em espírito e em verdade. Louvamos-te, ó Deus, pela vida da Gislaine e da Daiane, que completaram aniversário nesta semana. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia, pelos teus cuidados e o teu amor. Também, bondoso Deus, queremos te louvar pelo momento tão especial que a Mariana e o Evaldo estão vivendo junto com toda a família, pela doce espera da Laura. Abençoe, ó Pai, na próxima terça-feira, no dia 13, o nascimento da Laura. Esteja com os médicos, com toda a equipe médica, e abençoe especialmente a Mariana e o Evaldo, dando a eles a certeza de que tu estás e estarás ao lado deles neste momento tão especial. E que a Laura venha com saúde e traga ainda mais alegria e bênçãos para esta família. Também, bondoso Deus e Pai, que a tua bondade, a tua misericórdia estejam sempre presentes na vida daqueles que estão enfermos, que necessitam dos teus cuidados. Tu sabes das dores, das angústias de cada um, e por isso colocamos em tuas mãos a vida do pastor Gilberto, do pastor Jackson, pastor José Carlos, dos nossos irmãos Clodoaldo e Tatiane, e também da Raquel. Que tu, ó Deus, cuide de cada um deles, abençoe-os em seus tratamentos, em seus momentos de dificuldade, e se for o Pai da tua vontade, restaura a saúde deles, restaura a vida deles, para que possam seguir com alegria, louvando e adorando, mas que acima de tudo, em cada momento, em cada passo, eles tenham a certeza da tua amorosa presença. Também, querido Deus e Pai, consola e ampara aos familiares do jovem Guilherme, que hoje faleceu em virtude de um acidente. Pedimos pelos pais, o Antônio e a Márcia, também pelos irmãos, o Gabriel, Giovanni, os tios, o Donizete e a Alice, também pela Daniela e o Marcos, que são primos. Todos os familiares que choram a morte deste rapaz. Consola-os, o Senhor, ampara-os com tua poderosa mão, e que na certeza da ressurreição de Cristo Jesus, eles possam encontrar consolo e forças para este momento tão difícil e tão triste de suas vidas. Que cada um de nós, ó Pai, possa sempre estar, todos os dias da sua vida, preparado também para o momento em que Tu nos chamares. Nós estamos diante do dia de finados, na próxima segunda-feira, onde lembramos de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Consola-nos, ó Pai, neste momento de saudade. Dá-nos também que em Cristo Jesus possamos ter a certeza da ressurreição. E que a cada dia, ó Pai, que passa da nossa vida neste mundo, que saibamos ter sabedoria para contar os dias que Tu nos deste, e para que o momento em que Tu nos chamares, sejamos nós encontrados fiéis e sejamos recebidos na glória eterna. Assim, ó Pai, conduza a nossa vida, conduza a todos aqueles que estarão participando da Santa Ceia, para que no pão e no vinho recebam corpo e sangue de Cristo. Abençoa as ofertas que trazemos diante do Teu altar e este culto que rendemos para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso, ó Pai, trazemos diante do Teu altar em louvor e gratidão, e também em súplica, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós queremos dar início à celebração da Santa Ceia, E num culto de reforma, num culto de aniversário da reforma, nada mais lindo do que podermos celebrar a ceia do Senhor. E para isso queremos orar, assim como Cristo nos ensinou, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, nós lembramos das palavras de Cristo quando Ele nos instituiu a Santa Ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino. E fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará.
conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Rocha eterna, Meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar, do pecado me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Não me venho em te vestir, só a graça te pedi. Corro imundo ao manancial, lava, ó, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, e de em ti me refugiar. sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre toda a terra tu és o rei, Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma
coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. A palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós cristãos comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos testemunhando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quero convidá-los a se colocarem em pé e assim nós orarmos em conjunto a ação de graças, agradecendo a Deus por este culto, também pela ceia que aqui celebramos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempre eterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o final deste dia, defende-nos com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, Deus possa abençoar a todos e nós vamos cantar em pé a bênção irlandesa. Este que é um belo hino. Tradicionalmente nós o cantamos de mãos dadas, né? Nós nos damos as mãos. Em tempos de pandemia, cada um no seu lugar, cantamos, né? Estendendo o coração aos que estão ao nosso lado e cantando com muita alegria, né? Dizendo: Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois os seus anjos te acompanharão. Aquilo que o pastor Geraldo disse na mensagem, que possamos ter coragem, possamos ter alegria em testemunhar o amor de Deus, que possamos, ao sair da casa de Deus, ter esta alegria. Então cantamos a bênção irlandesa e assim todos nós recebemos a bênção do nosso Deus. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus o guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo e abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que
que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, tendo alegria, Deus o Pai queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Agora sim. Muito bem, amados, podem sentar-se, aos que estão aqui no templo, na casa de Deus. E para finalizar o nosso culto, os nossos avisos, convites para a programação da semana. Sexta-feira, quarta-feira nós temos o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida, Sempre vai ao ar na quarta-feira, então incentivamos aí a todos para assistirem e também compartilharem aí no Facebook, no WhatsApp, o nosso programa. Sexta-feira, dia 6, nós temos culto em Carapó, 19h30. No sábado, nós vamos retomar o nosso encontro de mulheres. Então, sábado à tarde, dia 7, às 14h30, o nosso departamento de mulheres, lá no salão, ou nas árvores, se tiver tempo bom embaixo das árvores, aí fica ainda mais ao ar livre, com todos os cuidados, todas as regras valendo, não vai ter água disponível. Então, cada um com a sua máscara, distanciamento, e nós vamos ter um momento de estudo da palavra, um momento de estarmos reunidos. Sem comes e bebes no final, também para evitar o... Então, a gente vai fazer a nossa reunião, o nosso encontro. Vai ser a terceira do ano, segunda? Tivemos quantas antes da pandemia? Vai ser a segunda. Acho que vai ser a segunda do ano, Tivemos uma antes da pandemia, Vai ser a segunda do ano e a penúltima do ano. Nós vamos ter mais uma em novembro e acaba o ano. Tá? Então, dia 7 de novembro, nós retomamos o nosso departamento de mulheres. Sábado à noite, dia 7, também culto em Maracaju. E aqui em Dourados, domingo de manhã, dia 8, nosso culto presencial e também online, sendo transmitido a todos os irmãos. A nossa gratidão a Deus, sempre todos aqueles que estão nos bastidores. Nós temos aí o Rodrigo Thiago, trabalhando aí para as lives, para que as coisas fluam, E também nosso grupo de louvor, hoje a nossa dupla, Deus possa abençoar, e a todos os demais envolvidos, para que sempre o culto possa acontecer. Gratidão também a todos aqueles que trouxeram alimentos para doar. Nós tínhamos pedido para 2 famílias, ajudamos 13, acho que dá para ajudar. Dá para ajudar mais 2, Vieram mais doações ontem de Carapó, o pessoal trouxe, então louvado seja Deus por podermos sempre estender a mão, podemos ajudar aqueles que necessitam e também cumprirmos enquanto igreja o papel social que nos cabe. Muito bem, amados, assim nos despedimos da casa de Deus, nos despedimos também daqueles que estão em casa acompanhando o nosso culto, que a bênção de Deus também esteja com você que está em casa, e todos recebam aí um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, pastor Rudinei Valdir Mas. Amém. Podemos ficar à vontade.